Sempre que pensamos em um possível movimento da China para expandir seu território, sempre pensamos em Taiwan. Costumava integrar a China continental. Aos olhos da China continental, não é uma conquista, mas retomar algo que consideram deles. Se ignorarmos o direito do povo taiwanês à autodeterminação, há uma referência histórica. Ao ver este mapa da China King, nota-se que Taiwan realmente lhe pertencia. Mas há outra área que a China imperial também controlava, que a China moderna não controla, uma área que, na verdade, nem está mais sob o controle do povo chinês, apenas sob outra ideologia, assim como Taiwan. Essa área é conhecida por alguns, especialmente na China, como Manchúria Exterior, e embora tenha sido chinesa por décadas, agora está sob o controle da Rússia. E a principal cidade e porto de Vladivostok agora serve aos interesses russos no Pacífico. Quando até então era uma cidade chinesa chamada Hai Shenwai, agora não resta muito disso. Quero dizer, territórios mudam de mãos ao longo da história, muitas vezes em todo o mundo, frequentemente como resultado de guerras. O ponto principal aqui é que parece haver algum tipo de atividade dentro da China que está considerando um plano para recuperá-la. Não há nenhuma declaração pública sobre isso, mas aconteceram algumas coisas dentro da China que apontam para essa ideia da China. Aproveitando que a Rússia está envolvida na invasão à Ucrânia para retomar esse território por conta própria. Em 2023, o Ministério do Meio Ambiente chinês determinou que novos mapas oficiais exibam cidades da Manchúria Exterior, como Vladivostok, com seus nomes oficiais em chinês. Outra mudança foi retratar uma ilha na confluência dos rios Ussuri e Amur, objeto de uma disputa de longa data, como inteiramente chinesa. Além disso, o governo chinês aumentou a compra de terras agrícolas privadas perto da fronteira. Enquanto isso, nacionalistas chineses exigem a devolução de territórios que dizem ter sido cedidos à força à Rússia czarista, reforçando sua retórica expansionista. Afinal, do que se trata isso pode mesmo acontecer? Descubra agora. Primeiro quero contar a história da região, como se tornou chinesa, como os chineses a perderam para os russos e o que ocorreu depois. Exploradores holandeses levaram o nome Manchúria às línguas europeias. É uma versão em latim do nome japonês Manchu, que significa região dos Manchus, e que data de cerca do século XVIII. Os Manchus são exatamente os habitantes nativos da região, que hoje abrange toda a região nordeste da China e partes do extremo oriente russo atual, ao sul do rio Uda. A existência do povo Manchu é fundamental, pois a diplomacia e influência chinesa sempre estiveram presentes na região. A região tornou-se província central do império principalmente após os Manchus assumirem o poder na China com a dinastia Qing. Os Yuan governaram indiretamente, como em outras áreas por sua herança tribal mongol. Os Ming tinham influência, mas não muita. Após 1944, os Qing expandiram e passaram a governar toda a China, considerando a Manchúria um território estratégico central, não só uma região de fronteira. Porque vinham de lá e foi a região onde assumiram o poder como dinastia imperial. Uma característica importante foi que, inicialmente, eles restringiram por longos períodos o assentamento em grande escala dos Han em partes da Manchúria para preservar o controle manchu. Embora, com o tempo, eles também permitissem, e na verdade, incentivassem a migração Han para cultivo e arrecadação de impostos. Mas a área, depois chamada Manchúria Exterior, ao norte do Amur e leste do Ussuri, ainda era considerada fronteira por eles. Era uma região remota, provavelmente habitada e com uma administração bastante fraca, e todos esses fatores foram importantes quando os russos bateram à porta. Enquanto a China Qing expandia seus territórios, a Rússia czarista anexava a Ásia Central e colonizava o extremo leste da Sibéria. Mesmo assim, chegar ao Alasca e à Manchúria Exterior chinesa estava no caminho, de certa forma. No século XVII, expedições de cossacos russos chegaram à bacia do Amur e construíram ou ocuparam fortes como Albazine, o mais famoso. As forças imperiais chinesas enfrentaram dificuldades para eliminar os postos russos, especialmente após conflitos como o cerco de Albazine. Em 1985, a Rússia aceitou se retirar em troca de uma fronteira estável e comércio com a China.
Eles sabiam que precisavam de tempo para criar infraestrutura que permitisse enviar forças militares reais à região, tudo vindo da Rússia europeia. O Tratado de Nerchinsk, em 1689, foi o primeiro acordo formal entre os impérios e definiu a fronteira pelo rio Argun e montanhas Stanovoi. Isso manteve a Rússia fora da Manchúria, mas muitos russos viam como perda de território. Eles acreditavam ter descoberto ou colonizado a região e que a estavam entregando aos chineses, que viam o contrário. Essa já era a terra deles, mas os russos chegaram e reivindicaram o território. Assim, começou a disputa e o acordo de fronteira logo terminou. Em meados do século XIX, os Qing não conseguiam defender suas fronteiras no Nordeste. Internamente, enfrentavam grandes rebeliões e, externamente, estavam sobrecarregados pelas guerras do ópio contra os britânicos. A China não tinha tropas, infraestrutura ou capacidade política para resistir à pressão nessa região remota. Enquanto isso, a Rússia vivia o contrário. Eles estavam em ótima forma após expandirem-se pelo leste da Sibéria e construírem infraestrutura importante. Eles avançaram tropas para o território reivindicado pelos Qing na fronteira menos defendida da China. Nos anos 50, forças e colonos russos avançaram para a bacia do Amur, alegando segurança regional e de fronteira. Tem mais gente fazendo isso agora, né? Não lembro quem, mas avise nos comentários se lembrar. Sem resistência, oficiais Qing assinaram o Tratado de Aigun em 1858, cedendo todas as terras ao norte do rio Amur para a Rússia. 2 anos depois, com Pequim ocupada por exércitos ocidentais, a Rússia conseguiu mais concessões pela Convenção de Pequim e obteve controle total das terras, a leste do rio Ussuri até o Pacífico. Este mapa mostra as perdas territoriais chinesas, destacando a fronteira original de 89 na linha vermelha grossa ao norte. A primeira perda foi em 1858, dourado, e a segunda em 1860, vermelho, incluindo a cidade portuária que hoje é Vladivostok. Depois disso, a Rússia consolidou sua presença na região. Construíram portos, assentamentos e infraestrutura, como a incrível ferrovia transiberiana, que conectava Moscou a Vladivostok. Ela virou a principal base naval russa no Pacífico e continua até hoje. Com repressão e outras táticas, mataram e expulsaram milhares de antigos súditos Qing, Manchus e Han. A terra foi consolidada como território russo, mas os chineses sempre consideraram que ela lhes foi tirada injustamente, apesar de conflitos internos e mudanças de regime. Mesmo após a Rússia virar União Soviética e a China comunista, a questão continuou, especialmente após a cisão sino-soviética. Em 1969, houve sérios confrontos de fronteira entre eles, especialmente em Zimbal e na ilha Damansky. Mas depois as coisas se acalmaram nos anos 90 e 2000. Resolveram disputas de fronteira e declararam oficialmente que a questão histórica foi solucionada, sem reivindicações territoriais mútuas. Mas aí chegamos aos tempos modernos, quando algumas ações por parte dos chineses parecem apontar para outra direção. Assim como os czares, a Rússia se aproveitou da fraqueza política, econômica e militar da China imperial no século XIX. A China moderna poderia repetir essa estratégia hoje, aproveitando a fragilidade econômica da Rússia por sanções e sua dependência de acordos comerciais chineses? Com o exército no oeste, avançar devagar e talvez retomar a Manchúria exterior. Acho que, analisando os fatos, esse cenário é provável, mas precisamos entender por que a China gostaria disso. Do ponto de vista chinês, Vladivostok e arredores são valiosos por 3 razões: história, estratégia e influência. Primeiro, ao aspecto histórico, que continua a história estudada aqui. A região foi tomada da China no século XIX. Na política chinesa moderna, esse período é chamado de século da humilhação. E desfazer suas consequências é uma parte central da narrativa de legitimidade do Partido Comunista Chinês. Diferente de Taiwan ou do Mar do Sul da China, Otomanchúria foi perdida por tratados desiguais com uma potência colonial. E isso faz com que seja uma queixa incomumente clara em termos históricos, mesmo que Pequim oficialmente evite pressionar a questão hoje em dia. Em segundo lugar, e eu acho que o mais importante, há o valor estratégico geográfico. Vladivostok é um porto estratégico no Pacífico, situado fora dos gargalos marítimos do sul que preocupam a China.
Pequim teme que, em futuros conflitos no Mar do Sul da China ou Taiwan, Estados Unidos e aliados usem a primeira cadeia de ilhas, Japão, Taiwan, Filipinas, para bloquear o transporte marítimo e forças navais chinesas. Uma saída como Vladivostok para o Pacífico Norte já é uma alternativa. Mesmo só tendo acesso, não posse já ajuda. Isso dá à China uma rota alternativa para comércio, energia, importações e movimentação naval que não passa diretamente por águas dominadas pelos aliados do Zeutra. Essa lógica também vale para o norte, até o Ártico, conforme o gelo polar derrete. Rotas de navegação no Ártico estão mais viáveis, e a China se declarou um estado quase ártico, seja lá o que isso signifique. Vladivostok e o extremo oriente russo conectam a China a rotas marítimas do Ártico, projetos energéticos e extração de recursos. O controle ou forte influência na região ligaria a estratégia do Pacífico da China ao Ártico, eliminando a dependência das rotas marítimas do Sul. Em terceiro lugar, há uma oportunidade no atual desequilíbrio de poder entre China e Rússia. Após invadir a Ucrânia, a Rússia ficou economicamente dependente da China, militarmente sobrecarregada e isolada diplomaticamente. As defesas no Extremo Oriente foram reduzidas para apoiar a guerra, e a região é pouco povoada e frágil economicamente. A China, por sua vez, avança discretamente com acordos de acesso a portos, centros logísticos, oleodutos, terras agrícolas e comércio. Essa influência gradual e prática é difícil de reverter após estabelecida. Esse é o ponto-chave e o caminho para a reincorporação chinesa do território. Desde o início da guerra, a Rússia passou a depender economicamente da energia chinesa, financeiramente do comércio em yuan, diplomaticamente do apoio de Pequim e ficou militarmente sobrecarregada, especialmente a leste dos Urais. Isso permite que a China obtenha concessões sem mostrar como perdas territoriais para a Rússia. Eles poderiam comprar o território em troca de apoiar economicamente, financeiramente ou militarmente a Rússia, normalizando o acesso chinês a Vladivostok. Agora cresce a dependência econômica e preserva-se a memória histórica. Com essas mudanças nos nomes nos mapas, eles mantêm opções para o futuro, e essa pode ser a estratégia deles. O acesso vira influência, depois dependência e, por fim, exigência. Em certas circunstâncias, a Rússia pode não conseguir recusar. Será que uma invasão militar ocorrerá um dia? Eu não acho, mas uma invasão política e econômica, eu acho que isso já está meio que em andamento.